vivo, entramos ao vivo aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube do Sim Comércio Guarulhos. E você, comerciante lojista, já que aqui é o Sindicato das Empresas do Comércio, que também receberá esse vídeo aí na plataforma do Sim Comércio, que a gente vai estar encaminhando para você esse conteúdo de todos os prefeitos. A gente tirou uma pauta de reivindicação aqui, uma indicação para todos os candidatos do Estado de São Paulo, um documento promovido e elaborado pela FEComércio, que é a Federação do Comércio, Bens e Serviços do Estado de São Paulo. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente Ivo Dall'Acqua. E nós estamos entregando esse documento, essa pauta para todos os candidatos que aqui estão comparecendo. De manhã cedo nós tivemos a presença do candidato do PT, Alencar Santana. Depois tivemos a presença do Eloy Pietá, do Solidariedade. Em seguida, o Márcio Nakashima, do PDT. E agora uma imensa satisfação, um grande amigo, Valdomiro Ramos, do PSB. Obrigado por você estar aqui conosco nesse momento importante. Sabe, Valdomiro Ramos, essas coisas têm um significado muito grande, porque falar de gestão de uma cidade é falar de pessoas, né? Verdade. Boa tarde, Reginaldo. Eu quero, nesse momento, agradecer esta oportunidade que o Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos Sim Comércio está nos dando, de poder a gente conversar um pouquinho sobre esta pauta e sobre os destinos da nossa cidade a partir de janeiro de 2025. É uma cidade, Guarulhos é hoje a porta de entrada do Brasil, a 10ª economia desse país, a 2ª em população do estado de São Paulo. É uma cidade que tem muitas coisas que a gente se orgulha de comentar sobre ela, mas infelizmente tem muitas coisas também que nos envergonham. Então, como nós não temos aqui em Guarulhos nenhuma TV aberta para que a gente possa levar as propostas do nosso plano de governo ao eleitorado, a gente fica eternamente grato quando tem oportunidades iguais a esta que estamos tendo agora aqui com você, para a gente levar, principalmente para o comércio, as propostas que nós temos para administrar as cidades de Guarulhos. E eu estou aqui à sua disposição para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto. Então nós temos meia horinha, passa rápido, a gente vai fazer aqui uma passagem geral desse documento e depois você, comerciante, vai estar recebendo, portanto, como eu acabei de dizer, essa pauta, esse documento aí na sua loja, nos meios de comunicação que o sindicato tem. São 11 itens, vou fazer uma leitura rápida aqui, Valdomiro. O primeiro item diz respeito à segurança pública. A gente discute muito essa ideia da integração da segurança pública, dos vários meios de segurança e tecnologia. Então, vamos falar da Guarda Civil, da Polícia Militar. A cidade de Guarulhos agora criou recentemente a Muralha, né, que é meios de comunicação por câmera. Quer dizer, como é que o candidato, em sendo eleito, faria um processo de integração da segurança pública? O segundo item diz respeito à zeladoria urbana. Tópico muito atrelado à segurança pública, é preciso incrementar as ações de zeladoria para garantir a plena eficiência na prestação dos serviços públicos do município. A gente entende que zeladoria e segurança pública estão muito interligados, né? O terceiro assunto diz respeito ao combate ao comércio ambulante informal. A gente recebe muitas indagações e reclamações de comerciantes, principalmente aqui no centro da cidade, no Calçadão. Eles colocam as lonas, tudo bem que é um problema muito sério, as pessoas precisam de emprego, de empreender, ok, mas também não pode atrapalhar quem está vendendo, né? Então acontece muito de colocar aquele monte de lonas na calçada aqui no centro da cidade e os comerciantes ficam reclamando muito que bota a lona na porta da loja, o cliente não consegue entrar porque o camelô está na porta, enfim. Esse é um tema também que está aqui na pauta. O segundo assunto diz respeito à capacitação profissional. A gente sabe que a economia, a indústria, o comércio, o Guarulhos... Você é um guarulhense nato, você conhece essa cidade, eu que estava brincando ali, mas é fato, você conhece o Guarulhos com uma palma da tua mão. Você vem acompanhando a mudança, foi uma cidade muito forte industrialmente, depois vem aí para a área de serviço, logística, como capacitar a mão de obra e o que você imagina que uma prefeitura pode fazer para ajudar o empresário nesse sentido. O quinto assunto diz respeito à mobilidade urbana e desenvolvimento local. Como é que a gente investe em transporte público e incentivar o uso de meios alternativos de locomoção? Qual é a visão que você tem sobre essa questão da mobilidade? Um outro assunto igualmente importante são a população de rua, né? Muito grande, os moradores de rua. Esse é um problema social gravíssimo, não é só de Guarulhos, que é de qualquer cidade do país. Como é que a gente faz o enfrentamento social sem discriminar, sem preconceituar, mas dando a oportunidade dessas pessoas saírem da rua e terem uma vida digna? O sétimo assunto é o ambiente de negócios. Fomentar a contínua desburocratização do ambiente de negócios para atração de investimentos. O que o Valdomiro Ramos, candidato,
pensa, imagina o que a prefeitura poderia ajudar para desburocratizar a abertura de negócios e facilitar o empreendedorismo. Política de sustentabilidade, questão da logística reversa, do lixo, o que você acha do IPTU verde, como é que a gente pode motivar a sociedade a separar o lixo e ver que o lixo não é lixo, que o lixo é um grande negócio, principalmente para preservar o meio ambiente e também mitigar cada vez mais a existência de aterros, né? E aí tem um outro assunto que é igualmente importante, é idêntico, que é a coleta seletiva. Guarulhos tem a coleta seletiva, e a gente aqui, em parceria com a ONG Cidade Verde, a qual eu presido, né, a gente acompanha muito isso, mas a gente vê que não há uma participação efetiva da sociedade nessa questão da coleta seletiva. O caminhão passa, mas a gente vê que nem todo mundo faz essa questão da coleta seletiva. Também a revitalização do calçadão, esse é um tema que você com certeza conhece de cor e salteado. Como é que a gente revitaliza o calçadão para que a gente possa atrair mais o cliente e principalmente quem passa pelo aeroporto, que fica nos hotéis. A gente precisa ter um calçadão muito mais atraente para atrair o cliente, portanto. E por último, a criação dos corredores do comércio. O comércio é muito grande, como é que a gente analisa? Você vai para o bairro São João, tem um comércio grande, você vai lá para o Pimenta, Juscelino Kubitschek, aquele comércio gigante, você vai para o Lavras, para o Cocaia, para a Vila Galvão, tem lojas para todo lado e a gente vê que o poder público não está muito próximo a eles. Como é que a gente incentiva? Criar portais no Taboão para que o cliente se sinta com a identidade do bairro, para que ele possa comprar ali, portais no Lavras, em todos os lugares. Quer dizer, a criação de corredores do comércio é que o cliente se sinta identificado com o comércio local para que ele possa consumir no bairro. Tudo isso você viu que eu falei em poucos minutos por causa do nosso tempo. E agora a palavra é sua. Será que eu consigo falar tudo isso? Você consegue, você tem uma habilidade extraordinária. Tenho certeza. Mas, Reginaldo, obrigado. Vamos tentar. Sim. Eu quero, inclusive, conversar olhando para aquela câmara onde, claro, assim, vamos poder levar para os comerciantes todas as nossas propostas. Primeiro assunto, segurança pública. Segurança pública, muito se tem dito que a responsabilidade é do governo do Estado, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Agora, a partir do momento que o município instituiu a sua Guarda Civil Municipal, ele passou também a assumir uma responsabilidade sobre isso. E a nossa Guarda Civil Municipal, inicialmente, ela foi criada para poder atender e guardar os próprios municipais. Uhum. Só que com o tempo, né, Reginaldo, esse assunto foi mudando. Sim. E aí teve... Era quase uma espécie de controlador de acesso. Isso, dos órgãos exatamente. Públicos, né? E aí a Constituição Federal e a legislação foi permitindo. Então hoje a nossa Guarda Civil Municipal, além de proteger os próprios municipais, ela também passou a integrar a área de segurança pública. Então, a partir deste momento, o município passou também a ter, juntamente com o Estado, a responsabilidade. No nosso governo, a nossa proposta é, em primeiro lugar, ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal, preparar melhor o nosso efetivo com um treinamento profissional e não o que existe hoje. Adquirir para a Guarda Civil Municipal equipamentos modernos na área de segurança, ampliar as nossas viaturas e também as motocicletas, instalar nos bairros bases móveis de segurança, não base fixa, e sim base móvel, porque ela é muito mais ágil para atender na área de segurança. Também fazer a integração entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, na troca de informações e também na inteligência. Isso não existe hoje? Existe, mas muito pouco. Precisa ser mais incentivado. Não tem uma central tem organizada? Uma central. A troca de informações não tem sido adequadas, porque muito se fala hoje que a Guarda Civil Municipal pode assumir algumas atribuições da Polícia Militar. E é isso que está em discussão, inclusive da Polícia Civil também, na elaboração de boletins de ocorrência. Né? Isso vai ajudar e vai facilitar. Então, o investimento do município em cima da segurança e da Guarda Civil Municipal é muito importante. Agora, não só isso. Você precisa ter toda a Guarda Civil motivada, trabalhando com gosto, com satisfação,
Para isso precisa ter um plano de cargos e carreira. Não tem esse plano Não hoje. tem. E ter uma remuneração adequada. Ainda outro dia nós assistimos, em toda a imprensa do município de Guarulhos, um ato realizado pela Guarda Civil Municipal contra a atual administração, porque não está valorizando a nossa Guarda Civil Municipal. E o Guarda Civil Municipal não valorizado e não satisfeito e não motivado, ele não realiza um bom serviço. Isso é em qualquer lugar. Sim. Então isso é o que eu tenho a dizer para você. Perfeito. A respeito de segurança pública. Se você quiser me perguntar Não, mais tá alguma ótimo. coisa nesse Tá sentido, eu estou aqui para responder. Foi bastante sucinto e objetivo. Zeladoria urbana é um dos assuntos mais discutidos aqui na cidade de Guarulhos e também nos grandes Com o centros. fechamento da empresa pública do município e com essa terceirização, como é que você avalia? Você acha Olha, que melhorou, Reginaldo piorou Sena, a zeladoria? eu fui um dos fundadores da ProGuaru lá em 1978. Pô, você é um menino Tanto jovem. que eu volto aqui então para explicar isso um pouco para você. Tá bom, tá. Eu tinha 25 anos de idade É mesmo? quando fui convidado para ser secretário de Economia e Planejamento desta Tem uma cidade. experiência extraordinária de Guarulhos. E aí, uma das principais propostas que tínhamos na época era a implantação de uma empresa de economia mista. Fomos buscar o modelo em São Bernardo do Campo e para implantar aqui em Guarulhos para poder agilizar um pouquinho a administração, para sair de toda aquela burocracia que existe numa administração pública, né? E ter agilidade no atendimento de todas as reivindicações da população. E aí fundamos a ProGuaru. Olha que legal, que conheci funcionou, um dos fundadores da ProGuaru. eu sou um dos primeiros fundadores, está lá na ata, né? Que legal. E aí a gente viu durante o tempo, inclusive nos últimos anos, sem criticar aqui nenhum partido nem nada, mas na gestão do PT e também na atual gestão, a ProGuaru foi utilizada de forma indevida, né? E ela acabou se tornando num elefante branco e um monstro para a administração. Tanto que quando o atual prefeito assumiu a ProGuaru, assumiu a prefeitura e a ProGuaru tinha 2.000 funcionários e contratos assim exorbitantes, né? Era a oportunidade para o atual prefeito fazer uma auditoria e sanear a ProGuaru e poder torná-la viável novamente. Não, ele fez justamente o contrário. Quando ele extinguiu a ProGuaru, a ProGuaru tinha mais de 4.000 funcionários. Nossa. E o dobro dos contratos irregulares e com um valor insuportável para o município. Então ele acabou fechando a ProGuaru, ao invés de sanear e utilizar uma ferramenta importante para a administração pública, que é uma empresa de economia mista, ele resolve... Você não fecharia se fosse o prefeito? De jeito nenhum. Se eu tivesse assumido a prefeitura na data que ele assumiu, o primeiro passo seria fazer uma auditoria externa e regularizar a situação da ProGuaru. E não torná-la naquele elefante branco que ela se tornou. Né? E esse modelo de hoje, com a Secretaria de Então, Administração o que Regional? que acontece? Eu sou totalmente desfavorável, Reginaldo. Não tinha outra saída, porque, na realidade, as mesmas empresas que estavam cuidando da limpeza pública na ProGuaru fizeram um contrato quase que em caráter emergencial com a prefeitura e estão trabalhando aí na prefeitura, fazendo o mesmo serviço, só por um valor muito maior do que fazia lá. O governo dizia que ia economizar e tal, não economizou. Eu não quero entrar nesta seara. Então não vamos entrar nessa seara. Sabe por quê, Reginaldo? Senão o meu lado de parlamentar de oposição vai entrar aqui em ação, né? E a gente quer discutir propostas. Queremos aqui. discutir a zeladoria da cidade. E eu quero apresentar para você uma das propostas que está no nosso plano de governo. Qual é? Guarulhos, Reginaldo, que tem hoje aproximadamente 1.400.000 habitantes, conforme anunciou aí no último censo do IBGE há poucos dias, está chegando perto de 1.400.000. É uma cidade que possui aproximadamente de 6 a 8 bairros, que tem uma população superior a 250.000 habitantes. Você pega hoje, por exemplo, o bairro dos Pimentas tem mais de 300.000 habitantes. Você pega o bairro de São João, 250.000 habitantes. O bairro do Taboão também por volta desse número. Então, esses bairros são maiores do que grandes cidades do interior do estado de São Paulo. A nossa proposta para a administração das cidades de Guarulhos é criar subprefeituras regionais
com o orçamento próprio. E o prefeito é o responsável pela nomeação do subprefeito. Quando eu falo com orçamento próprio, é que esse subprefeito nomeado pelo prefeito, ele terá a responsabilidade de administrar um orçamento principalmente voltado para a zeladoria e para as pequenas obras, ou seja, tapa-buraco, recapeamentos, conserto de uma escola, de uma unidade básica de saúde, poda de árvores, limpeza de placas, sinalização de trânsito, são pequenas obras que este orçamento vai contemplar e administrado numa subprefeitura regional. Já deu certo isso em São Paulo e eu tenho certeza que dará certo em Guarulhos. Reativaria, então, a ProGuaru para fazer esse trabalho? Ou seria uma empresa terceirizada? Isso é ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Se criarmos 6 subprefeituras com orçamento próprio, por exemplo, teremos 6 subprefeitos nomeados pelo prefeito e eles vão responder diretamente ao gabinete do prefeito, ao prefeito. Porque não funcionou, não atendeu a população, troca. Porque, Reginaldo, o subprefeito que vai estar na subprefeitura lá do bairro do São João, por exemplo, ele vai estar mais próximo da população e ele vai ter condição... Local. Exatamente. E ele tendo conhecimento, ele tem agilidade para resolver o problema a curto espaço de tempo. Você veja que o prefeito hoje de Guarulhos, ele no gabinete dele ali no Bom Clima, para ele ir até o centro do bairro dos Pimentas, hoje ele demora quase 1 hora, em virtude do problema de mobilidade, do trânsito. Então, as subprefeituras, eu acho que a saída para a gente administrar melhor essa cidade e preenche aqui justamente o que você está me falando em termos de zeladoria urbana. De novo, consciente e efetiva. Faz parte do nosso plano de governo. Perfeitamente. Combate ao comércio do ambulante informal. Você sabe, como você mesmo disse, Reginaldo, isso acaba sendo um problema social, né? Agora é aquele tal negócio. Houve um tempo aqui na cidade em que era administrado por partidos de esquerda, existia uma grande facilidade para esse tipo de atividade, né? Eu acho que existem várias maneiras para você cuidar deste problema social. É não permitindo que a cidade se generalize e vire uma verdadeira bagunça, principalmente no comércio. A gente vê as disputas que existem hoje no calçadão da Rua Dom Pedro, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, eu acho que há a possibilidade, sim, de você organizar esse comércio de ambulante informal e poder atender a todos, mas sem que exista uma concorrência desleal para aquele que contribui com seus impostos e ajuda a cidade no seu desenvolvimento, porque todo mundo pagando o seu imposto, ele contribui com a receita da cidade e, em contrapartida, você tem uma melhor qualidade na educação e também na saúde. No mês de dezembro é um sofrimento, porque os comerciantes ficam aqui comigo o tempo todo dizendo, Reginaldo, porque aí a fiscalização fica até às 18 horas. Às 18 horas vai embora. Todo mês de dezembro o comércio normalmente vai até às 22. E aí fica aquela ninguém gosta aquela de ser penúria, fiscalizado. Aquela penúria. E aí, bota a guarda civil, não deixa o cara botar a lona no chão. É terra de ninguém. É terra de ninguém. Exatamente. Aí é um complicador isso, viu? Quando você tem um rigor no cumprimento da lei, as pessoas não abusam. Né? Agora, se você também tem que criar outras opções. Sim. Então, olha, aqui não. Tá. Mas aqui sim. Sim. Então cria outras opções, né? Ou essa disputa não fica bem para ninguém, nem para o município, nem para o comércio, nem para o ambulante. Nem para o ambulante. Tá certo? Então essa é a nossa proposta. Capacitação profissional para uma cidade em constante mudança. Exatamente. Eu quero falar com você que educação e capacitação profissional. Felizmente, Guarulhos hoje tem um baixo índice de desemprego. Mas como você há pouco me disse, Guarulhos deixou um pouco de lado a sua parte de indústria de transformação e gerou num polo de serviço. Para você ter uma ideia, hoje, e você sabe muito bem disso, melhor até do que eu, 54% dos CNPJs da nossa cidade são de atividades de serviço. Guarulhos hoje virou um grande polo de serviços, inclusive em função da implantação aqui que nós temos do maior aeroporto da América Latina, do qual eu me honro e me orgulho muito de ter participado, porque na época eu fui o secretário de interligação entre a prefeitura e o governo federal e o governo estadual para a implantação do aeroporto aqui em Guarulhos, e eu sempre fui favorável. Eu encontrei uma oposição muito grande. Houve épocas, inclusive, que o prefeito me dizia até que eu deveria andar com segurança. Tal era a oposição. Não queria o aeroporto?
Não, tinha alguns vereadores radicais na cidade que não queriam a implantação do aeroporto aqui em Guarulhos, né? Principalmente porque um dos bairros sofreu muita desapropriação, que era o Parque São Luís, e era um dos redutos principais de um determinado vereador aqui na cidade. Então a coisa foi muito difícil, mas eu tinha certeza, como o prefeito da época também tinha certeza, que o aeroporto seria uma grande empresa para Guarulhos, né? Muito se tem falado das contribuições de tributos que o aeroporto não tem feito, daquilo que ficou devendo ou daquilo que deve hoje, mas o aeroporto hoje ele é uma grande referência para a cidade de Guarulhos, um grande polo gerador de empregos, e ele só tem trazido benefício, tanto que esse grande número de empresas de logística que estão instaladas hoje em Guarulhos é em face do aeroporto e também de algumas outras coisas, das facilidades que existem aqui em Guarulhos, porque a cidade de Guarulhos, Reginaldo, ela está localizada na maior esquina deste país, né? Na esquina entre rodovia Dutra e rodovia Fernão Dias. Então, a localização da cidade é muito importante. Rio de Janeiro, Minas, né? Exatamente, são os dois grandes polos, né? Então, você veja que isso realmente traz uma vantagem para Guarulhos. Porém, tem um índice muito baixo de desemprego, mas o que falta é mão de obra qualificada. E quando você fala de mão de obra qualificada, você tem que falar na capacitação dessa mão de obra. Nós temos aqui o Senai, a ITEC, a FATEC, tem os cursos elaborados pela Secretaria do Trabalho, tem também os cursos que vários sindicatos realizam, né? Então, eu acho que esse é um dos assuntos que deve ser abordado pelo próximo prefeito da cidade. E no meu governo nós vamos abordar. O CTMO, hein? Muito antigo, né? Muito antigo, da sua época também. muito antigo, sim, muito antigo. Eu não acho que está sendo bem usado hoje, né? Infelizmente não. Falta recurso, falta pessoal, falta vontade, Reginaldo. Entendeu? Então, e principalmente para a preparação daquele jovem que precisa da experiência para o primeiro emprego. Porque é fácil, ele entrega um currículo, não tem experiência nenhuma, não tem o primeiro emprego. Aí, mas você não tem experiência. Mas quando é que ele vai ter experiência? Se você não me der a oportunidade de trabalhar, exatamente. Né? Então, eu acho muito importante esses cursos de capacitação profissional. No caso da educação, hoje Guarulhos está conseguindo superar, por exemplo, o déficit de creche no ensino infantil. A rede pública do município de creches e também do ensino infantil e do fundamental, do primeiro grau, ainda não é satisfatória. Nós precisamos complementar e no nosso governo nós vamos complementar. Agora, tem algumas coisas, Reginaldo, que aconteceram em administrações anteriores e que não é porque foi um outro partido que implantou e que deu certo que você não vai fazer. Sim, claro. Eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que deu certo. O que é bom. O que é bom tem que dar sequência. Por exemplo, são os céus. Guarulhos tem hoje implantado 13 céus. Nossa, é grande. E o céu hoje, ele é um centro educacional, cultural, esportivo e de lazer. Ele funciona 24 horas por dia, 364 dias no ano. Então, o céu é para formação da pessoa. Então, eu convido, se você não conhece... Conheço, sim. Conhece? Conheço Então, alguns. fico contente. Aquele comerciante que não conhece, vá conhecer, por exemplo, o Céu Pimentas, o Céu do Jardim Cumbica, o Céu do Ponte Alta, o Céu São Domingos. Então, esses 13 céus que já estão instalados hoje, o Céu Continental, realizam um trabalho maravilhoso na formação da criança e do adolescente e do jovem aqui em Guarulhos. É importantíssimo isso, porque essa formação é importante para o nosso futuro. No nosso governo, nós vamos construir mais 3. Um, principalmente, na região do Jardim São João, que é muito carente disso, e também no bairro da Ponte Grande. O céu é a grande saída, a grande solução para a parte educacional, cultural, de lazer e também de esporte aqui para o município de Guarulhos. Perfeito, perfeito. Mobilidade urbana e desenvolvimento local. Eu queria perguntar para você, Guarulhos tem... Quantas décadas são as mesmas empresas de ônibus? Você abriria, eventualmente, para vir gente de fora, para disputar espaço na cidade para esse transporte coletivo? Reginaldo, para que seja de melhor qualidade? O que acontece? Muito se fala que é uma administração pública coisa muito complicada. Você tem que administrar 2 coisas apenas. Ou seja, administrar receita, administrar despesas. Só que para isso você tem
milhares e milhares de regras, aí a coisa se complica. Então, nesse caso do transporte coletivo, como você está me falando, da mobilidade urbana, você tem a chamada concessão do serviço público. E essa concessão é mediante licitação pública e mediante contrato. Agora, há poucos meses, aconteceu um novo acordo entre a atual administração, entre o município de Guarulhos, que na realidade o prefeito era um gerente por 4 anos. A personalidade jurídica, a Prefeitura Municipal de Guarulhos, é para sempre, é eterna. Então o prefeito administra. O atual prefeito, aconteceu uma coisa que as empresas de ônibus não estavam satisfeitas com um determinado item no contrato de concessão e entraram com uma ação na justiça. E acabou caindo numa mediação. Uma mediação. Arbitragem. Uma arbitragem. Nessa arbitragem, o pessoal da empresa de ônibus diz que o município de Guarulhos estava devendo para eles 600 milhões de reais. O secretário jurídico do município não resolveu nem contestar, foi lá e concordou, assumiu a dívida. Nossa. Aí fizeram um parcelamento. Parcelamento em várias vezes, mais um pagamento inicial de 120 milhões de reais. Isso recentemente, quase no início da campanha política. Eu falei, olha aí onde vem o dinheiro para a campanha política. Muito bom. Agora, tudo isso aconteceu em virtude do contrato de concessão. O pior não foi esse acerto financeiro. E aí teve 2 secretários, o de finanças que pagou 120 milhões e o de transporte que deixou de fazer algumas coisas que permitiu essa dívida. Os 2 estão trocando representações no Ministério Público. Tudo isso é, como diz a turma, combinado. Jogo combinado. Jogo combinado. Para não ter problemas junto ao Ministério Público de ações de improbidade administrativa. O problema é só esse? Não. Aí ofendem a população no caso da despesa e fazem a prorrogação por mais 10 anos da concessão. A concessão, que era de 30 anos, com direitos e obrigações, passou para 40 anos. O próximo prefeito, mesmo reeleito, ele está de mãos atadas. Que informação que a gente não tinha. Entendeu? Então, o que acontece? Nessa concessão que foi feita, o sistema de transporte coletivo na cidade, que envolve a mobilidade urbana, foi um projeto aprovado numa licitação pública em que as empresas construíram os terminais nos bairros. Tem o Terminal São João, Terminal Pimenta, Terminal Vila Galvão e assim vai indo. E aí você se lembra da situação dos pirueiros. Lembro. Então. 1990 alguma coisa. Mas resolveram a situação dos pirueiros, não resolveram? Sim. O que acabou acontecendo? Os pirueiros viraram cooperativas, se transformaram em micreiros, cooperativa de micreiros. Essa cooperativa de micreiros foi contratada pelas empresas de ônibus e eles atuam nas linhas dos bairros até os terminais. E aí o usuário vem do terminal até os grandes centros com os ônibus. Então você veja, aonde está o grande problema hoje do transporte coletivo? Está nessas linhas que envolvem desde os bairros até os terminais. Aí são micros de 25 a 30 pessoas e eles andam em condições subhumanas superlotados. Nos horários de manhã, por exemplo, quem sai lá do Fortaleza e que vem trabalhar aqui no centro de Guarulhos, Reginaldo Sena, você não queira saber como é que vem aqueles micros. No meio do dia, não. Vem batendo lata. Mas nos horários de pico, meu irmão, a coisa é triste. Boa sorte se você for eleito. Então, na mobilidade que você teria para administrar. A mobilidade urbana, porque você vai ter que, pelo menos, criar novas linhas, determinar que se tenham novos carros para atender a população. Agora é o seguinte, você precisa ter boa vontade. A hora que você não tem compromisso, realmente você pode pôr a mão na mesa e resolver a coisa e exigir que seja feita. Bebê, nós temos mais 5 minutinhos aí para a gente só terminar. Caramba, vamos passou lá, rápido. Vamos passar para população em situação de rua. Sim, um problema social. A minha vice, que é a Cláudia Papoto, psicóloga. Beijão, Claudinha. Ela foi, inclusive, ela só não está aqui comigo hoje, porque teve uma indisposição, né? Mas mandou um abraço para você também. Então, ela, inclusive, já tem planos no nosso plano de governo. É uma atenção que nós vamos dar
especialmente para a população de situação de rua. Perfeitamente. Ambiente do de negócio, negócios. desburocratização. Você sabe que aqui em Guarulhos nós temos uma legislação muito farta para poder facilitar a vida do comércio, das Eu novas costumo dar o inscrições. seguinte exemplo. Uma coisa é você abrir uma loja de calçado ou um escritório de advocacia. E uma outra coisa é você abrir uma indústria química. Sim, indústria que tem química uma não depende só da repercussão. gente. Tem vários fatores. Agora, depende por só do que município. trabalhar com todo mundo igual? Então Como você, é que a gente facilita exatamente. a vida de quem quer abrir uma loja de calçados, por exemplo? Nós temos hoje, tem uma legislação específica que eles não estão usando ela na sua totalidade. O nosso governo É só municipal? É municipal. É? E que facilita muito, né? Agiliza as inscrições. Agora, Tem eu alguma fiquei necessidade de criar dificuldade? Isso é você que está me dizendo. Não, né? eu estou com curiosidade para saber, porque se tem uma lei... Sempre tem. Se tem uma lei que facilita as coisas, Por que não dificultar? facilita? Por que não resolve, né? Então você veja, você acabou de me dizer agora. É o caso, por exemplo, nós tivemos um problema. A junta comercial antigamente era complicado. Graças a vocês aqui do sindicato, hoje você consegue abrir uma horas abre a empresa. Em 4 horas tá abre a certo? empresa. Então essa mesma facilidade que tem que ter na Prefeitura Municipal de Guarulhos, inclusive de forma online. Hoje se faz tudo pela internet, Sim, né? Você não precisa estar presencialmente. Então no nosso governo nós vamos ter isso. Política de sustentabilidade e educação para a coleta seletiva. Esse é um assunto, Valdemir Ramos, que Você gosta daria, muito. Você daria um show, Valdemir, porque você é um cara que conhece a cidade aqui, de qual é salteado, de empresas de E nós temos que lixo, incentivar, viu, Reginaldo? Nós temos aterro que tem vida curta. Não, Como o é que aterro até deixa de existir, porque ele já está... Pela lei, nem poderia praticamente existir, nem né? está extinto, né? Como é que a gente hoje é o educa- tratamento do chorume, hoje é o tratamento do chorume só, e hoje Guarulhos que faz a coleta, a remoção e o destino final do lixo Como é que a gente domiciliar educa a está indo população? para uma empresa particular que Ah, tem é? E as ela cooperativas? tem um lixão lá. O lixão fica também no Cabo Sul, ao lado do que já existia, que era É uma da empresa Quitaúna. particular? É uma empresa particular e é remunerada altamente por isso. Mas esses caminhões da coleta seletiva, eles não A levam coleta todo o material a para as coleta seletiva é cooperativas? outra coisa. Sim. Né? Eu estou dizendo da remoção do lixo domiciliar. Tá. A remoção, o destino final do lixo domiciliar. A coleta seletiva, sim, tem as cooperativas, tem incentivado. Agora, é um assunto que a gente pretende incentivar bastante. Inclusive, educando a população a que faça esse tipo de coisa. Aliás, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que você vem realizando nessa área. Te agradeço. A Revitalização do calçadão da Dom Pedro. Esse é um assunto antiguíssimo, né? Eu vou dizer uma coisa para você, Reginaldo. Outro dia eu fui conceder uma entrevista, eu vou até dizer onde é, na ACE, e eu tive que ouvir do Silvio uma pergunta que diz que é uma reivindicação muito antiga e que a ACE estava abraçando essa reivindicação de acabar com o calçadão da Rua Dom Pedro II. Se eu, como prefeito, candidato a prefeito, eu assumiria esse compromisso. Eu falei, não é um jamais. consenso, não é um consenso. Não, jamais, jamais. Eu quero sim concluir as obras do calçadão da Rua Dom Pedro, porque falta uma obra importante, que é a cobertura. Aqui é um shopping de rua. Exatamente, que é a cobertura de parte do calçadão entre a Praça Tereza Cristina e a Rua Felício Marcondes. Então, essa obra tem que ser concluída. Ah, mas que nós queremos o trânsito de volta para melhorar o comércio. Eu falei, não, para melhorar o comércio ali, vocês têm que aproveitar o espaço que existe hoje no calçadão e começar a promover eventos para atrair a população. Porque, na realidade, os centros comerciais nos bairros, Reginaldo, hoje eles têm uma qualidade talvez até melhor do que da Rua Dom Pedro. Até melhor que da Rua Dom Pedro. Agora, eu nunca vi, por exemplo, na época de Natal, aqui no calçadão, promoverem cantatas de Natal, orquestras, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados. Valdemir, você sabe que no calçadão, boa parte dos lojistas são redes nacionais. Sim. São todas filiadas a nós aqui. Eu nunca recebi demanda dessas redes nacionais para colocar transporte ali dentro. Nunca recebi. Sim, mas eu acho que eles têm que ajudar a promover um pouquinho, sim. promovendo um pouco de cultura dentro do calçadão da Rua Dom Pedro, nós vamos trazer a população de volta para a Rua Dom Pedro. Por exemplo, na época de Natal, se você tiver apresentação de orquestra, de corais, no período, né, de Natal, eu tenho certeza que a população virá para a Rua Dom Pedro II. E para fechar, comércio dos bairros. Esse se apoiar sim, esse povo, está olha, crescendo. Tem que apoiar e muito. Está crescendo de forma estupenda. Você sabe que há todo um movimento de lojas dos shoppings para ir para bairros, para as avenidas. Então nós já temos lojas de rede nacional que já estão na periferia da cidade. É verdade. Então, como é que o gestor público pode pensar em ajudar? Você tem que fazer... O que nós precisamos é incentivar e melhorar
a condição para que as empresas vão para os bairros. Isso melhora, inclusive, a mobilidade urbana. Sim. Por que o comércio do bairro acabou se ampliando? Porque os bairros cresceram muito. Como eu disse, são verdadeiras cidades maiores do que cidades do interior de São Paulo, né? O caso do comércio no São João, no bairro dos Pimentas, no bairro do Labras. O Labras, que coisa José Brumati ali. Olha, o investimento que estão fazendo ali é impressionante. Né? Você pega aqui a região do Jardim Cumbica. Então, o município, por isso que as administrações regionais, o administrador regional, vai estar lá, né? com um orçamento próprio, ele vai estar lá e tem que colaborar com isso. Porque não é só o portal, como você falou. Existem outras coisas que você pode fazer para atrair o pessoal também para o comércio local. E isso ajuda a cidade, porque você diminui, inclusive, o problema de trânsito na cidade. O pessoal, mas eu acho que aqui no centro, o calçadão, ele tem que ser aproveitado de uma outra forma, mantendo os seus negócios e trazendo atrações para o calçadão. Nós temos um espaço ali em frente ao Shopping Poli, aquele espaço é muito largo, aquilo ali dá para aproveitar e ter eventos. Tem estação do metrô mesmo para ali? Pelo menos no projeto preliminar, é o que tudo diz, né? E as declarações de utilidade pública dos imóveis que vão ser desapropriados também estão aí para dizer isso. Né? Mas eu só acredito vendo. É uma coisa que não é para os próximos 10 anos, é a longo prazo. De campanha política, essas coisas aparecem com facilidade, né? É longo prazo, né? Então eu espero que venha, e Guarulhos precisa sim do metrô, né? Como a extensão do trem que está ali no Secap até São João e Bom Sucesso, é uma coisa que precisa. A continuação da Marginal do Baquirivu, essa é fundamental para o desenvolvimento daquela região e para desafogar um pouquinho o trânsito naquela região de Bom Sucesso, ali do Presidente Dutra. Então são obras que nós precisamos. A conclusão, por exemplo, da ligação da João Paulo I com a Jacopêssego, fizemos a passagem subterrânea ali, mas só aquilo não resolve. É uma reivindicação nossa de 30 anos atrás. Fica aqui até um agradecimento ao deputado Jorge Tadeu, que foi o primeiro que me acompanhou no Ministério dos Transportes para a gente fazer essa reivindicação. Mas hoje não foi implantado na sua totalidade. Para que você tenha uma ideia, a população do Jardim Cumbica não consegue ter acesso a esse novo trevo subterrâneo que foi feito ali. Precisa. Para ajudar todo mundo. Exatamente. Né? E desafoga lá o Bom Sucesso. Obrigado, Reginaldo. Gratidão, viu? Agora aqui a logística é o seguinte. Minha. E você vai aproveitar. E vou dizer uma coisa para você com sinceridade. Guarulhos tem jeito. Tem jeito, né? Tem. É Valdomiro Ramos, prefeito. O meu número é 40. Pronto. Já tá aí. É muito bem feito. Olha, esse aqui é para você assinar. Vamos assinar. Protocolo, tá bom? Você assina aqui Vamos embaixo. assinar porque, olha, eu fico muito honrado de receber. Eu vou entregar essa pauta. De receber e vai fazer parte... Eu vou lhe entregar do meu plano de governo. Aqui, e bacana, aí hein? no protocolo. Isso, aí embaixo. Isso. E aqui é a minha assinatura. Documento histórico, hein? Tá aqui. Reginaldo, a gente já se conhece, não é de hoje. Não né? é de Graças hoje. A Deus. E sempre lutando pelos interesses da nossa cidade. Conversar com você que conhece Guarulhos é muito bom. Vamos fazer a foto aqui? É recíproca, é verdadeira. Vamos fazer a foto aqui. Segura aqui o documento. Aí.